Palavra de Deus que nos diz assim: e quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, reforçando a oração do teu servo, tudo que eu te peço é que continue essa atmosfera de adoração, essa atmosfera de graça, de glória, Senhor. Porque só de pisar os meus pés, nem dentro deste lugar, mas nesta região eu já pude sentir o impacto da tua presença. Então que nós possamos continuar a ser impactados através da tua palavra, que não é minha, é tua. E que o Senhor se manifeste em nome de Jesus através da tua palavra. Amém. Meus irmãos, todos nós conhecemos esse texto e o contexto desta história acerca de Daniel. Daniel era um dos muitos meninos de Judá, de Jerusalém, que estavam cativos na Babilônia na primeira invasão de Nabucodonosor. Quantos me ouvem, diz amém? E desses que foram levados, a Bíblia diz que eles levam uma leva de jovens bem estruturados, nobres, pessoas doutas, que têm um conhecimento. E dentre esses jovens, um moço por nome de Daniel, junto com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos esses moços, principalmente Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram criados dentro do templo, dentro dos ensinamentos de Deus, dentro dos estatutos. Eles foram criados em Jerusalém, onde estava o templo, onde estava o sacerdote. E agora, jovens que são criados dentro da lei, estão sendo cativos à Babilônia. E o que causa estranheza em Daniel e em seus amigos é que eles chegam em um lugar completamente diferente, uma atmosfera completamente diferente daquilo que eles estão acostumados. Por quê? Porque eles olham em volta da Babilônia e tudo aquilo que eles aprenderam agora é jogado ao léu, é jogado fora. Por quê? Porque eles veem outros ensinamentos, outros costumes. Eles começam a enxergar que em tudo que era proibido em Jerusalém é liberado dentro da Babilônia. Tudo que era errado em Jerusalém é certo dentro da Babilônia. Tudo é liberado. Mas Daniel toma uma decisão que nós, como cristãos, como alguém que serve a Deus, como alguém que ama a obra de Deus, Daniel, ele decide não se contaminar com as coisas da Babilônia. Porque santidade é uma escolha. Diga para alguém que está perto de você, diga: santidade é uma escolha. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. As coisas que há lá fora não podem fazer parte da minha e da sua vida, porque você é separado por Deus. E quem é separado por Deus não se mistura com o que há lá fora. Segura. Eles olham tudo aquilo e começam a enxergar o tamanho do problema. Qual é o problema, pregador? É que quando eles entram na Babilônia, não só tinha Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
havia outros jovens além dos 4. A Bíblia vai dizer que então o rei diz: ei, vocês vão comer da mesa do rei, vocês vão comer dos meus manjares, o que eu como vocês comem, o que eu bebo vocês bebem, o que eu visto vocês vão vestir. Aos nossos olhos é maravilhoso. Que circunstância é essa que eu sou escravo, mas eu sou tratado como príncipe? Ei, o diabo jamais vai te tratar como escravo, ele vai te tratar como príncipe na terra dele. Ele vai te dar o melhor cargo, vai te dar o melhor carro, a melhor casa. Por quê? Porque ele quer te prender na tua ganância, na tua falha. Mas ei, Deus, ele veio para te dar o melhor, e não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ter que lutar. Mas eu quero te dizer, tudo isso vai valer a pena. Por quê? Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. O céu não é para qualquer um, irmão. Você está pensando que é só entrar, o céu é seu? Não. Você vai ter que lutar, porque o meu e o seu Jesus morreu com os braços abertos numa cruz, falando por mim e por você. Ei, vai ter o pecado, vai ter a luta, vai ter a prova, mas ei, vocês são mais que vencedores, mais que vencedores. Ei, só quem é vencedor, levanta a mão para eu conhecer, levanta a sua mão e dá o maior glória que você... Babilônia era um lugar horrível, liberal. Só que Daniel, ele entra na Babilônia, mas a Babilônia não entra em Daniel. Daniel, ele sai de Jerusalém, mas Jerusalém nunca saiu de Daniel. Não, porque agora, irmãos, para que nós possamos atrair mais jovens, nós estamos pensando em fazer uma festa. Eu vi uma imagem que eu não acreditei, mas era o culto com uma frase, eu não vou dizer a frase, mas era uma frase convidando as mulheres de uma forma pejorativa. Eu olhei aquilo e falei, Jesus não precisa disso, quem vir vai ter que vir pela palavra. A gente não precisa criar amuleto, não precisa criar um monte de coisa para que você seja atraído. A cruz é mais que o suficiente. Se a cruz não te atrair, meu irmão, nada vai te atrair. Não adianta eu fazer dancinha no TikTok, não adianta eu ter um monte de visualização no YouTube, não. O que eu preciso é estar de joelho diante do altar, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra. Eu só vou parar quando você entender, é a palavra. Eu sou jovem, irmãos, eu só tenho 28 aninhos de idade, mas Daniel, quando ele entra, é oferecido a ele o melhor. Ele fala, não vamos comer isso. Por quê? Porque ele sabia que todo animal quadrúpede era oferecido aos deuses. Baal, Azera, Astarote e Marduk. Todos esses deuses pagãos recebiam sacrifícios de animais. E quando eles olham a mesa forrada, eles pensam, não, isso não é para nós. A mesa é bonita, a mesa é farta, mas não há a presença de Deus naquela mesa. Tem gente que olha a mesa bonita e pensa, é bonito, é legal, é bacana, só que não é para você. O que Deus tem preparado para você é maior. O que Deus tem preparado para você é muito maior do que você imagina. Mas pregador, fala a verdade. Irmão, quem me conheceu, eu era magrinho. E eu gosto de um lanche, irmão, é uma maravilha. Só que quando eles olham aquela mesa, eu imagino, irmão Leonardo, a briga, o conflito interno de olhar aquela mesa e falar, mas nem um pedacinho de carne. Mas nem um pouquinho, pastor. Mas nem um pedacinho, nem uma fatia. Só que quando eles olham aquela situação, Daniel diz, não, traga água, traga legumes, porque nós vamos comer isso. E aí alguém diz, ei, você não pode comer isso, porque se você comer isso, você vai colocar a minha cabeça a prêmio. Leia no capítulo número 1 de Daniel em diante.
O rapaz que cuidava dos eunucos fala, não, você vai colocar minha cabeça a prêmio. Ele fala, ei, quanto tempo a gente tem que comer isso? Ele fala, vocês têm que comer isso durante um período muito longo. Vocês vão comer isso durante 3 anos. Daniel pede 10 dias. Eu disse quantos? 10 dias. Gostei que essa igreja prega junto, é maravilhoso isso. 10 dias. Se eu perguntar para você, irmão, eu vou te dar a chave de um carro. Em 3 anos, você vai dar uma desanimada, mas vai ficar feliz. Mas e se eu falar 10 dias? Irmão, você vai pegar o calendário, um canetão vermelho e vai marcando um xizinho a cada dia que passa. Agora 3 anos não tem como fazer isso. É muito tempo. 10 dias é pouco tempo? Sim ou não? 3 anos é muito tempo, sim ou não? Também. Ele fala, me dá 10 dias comendo isso aí. E depois você vê o resultado. Eles comem legumes e tomam água durante 10 dias. E o povo está se fartando daquilo que o mundo oferece, daquilo que a Babilônia oferece. Você vai pegar e vai dar glória, entenda? Quando passa o período de 10 dias, e aí vem a revelação de Deus, que Deus me deu. Ele olha incrédulo para os jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, fala, vocês estão melhor que os jovens de lá, qual o segredo? Eles estão comendo do melhor e vocês estão comendo somente cebola, estão comendo cenoura, pepino e tomando água. Como é que vocês estão melhor que eles? Porque o que vem do mundo, irmão, parece bom. No começo é maravilhoso, mas o resultado não é bom. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Vou repetir, o salário do pecado é a morte. Eles estão comendo pensando no agora. E o crente, ele não come pensando no agora. Ah, irmão. Eu vou dar mastigado. Meu pastor William, eles estão comendo durante 3 anos uma comida da melhor, da boa, da top que tem. E eles estão comendo aquelas verdurinhas durante 10 dias e estão melhor. E aí alguém me fala, mas rapaz, como é que tem gente que está lá no mundo há tanto tempo, trabalhando, fazendo hora extra, fazendo um monte de coisa, fazendo falcatrua e não consegue nada na vida. E vem o crente cheio do Espírito Santo, debaixo da oração, orando a Deus. Ele pede e fala, Deus, a minha vida eu te entrego, é próspero, abençoado, é porque com Deus é diferente. Deus, Ele tem o melhor. Deixa eu ver quem acredita nisso, deixa eu ver. Eu não vou fazer essa pregação inteira não, mas olha para alguém que está do seu lado, é revelação do céu. Fala, irmão. Fala para ele, irmão. Segura, você já vai falar com o seu irmão. Irmão, 3 anos, 10 dias. Fala para o seu irmão, 3 anos e 10 dias. Em 10 dias eles fizeram tudo aquilo que os outros não fizeram em 3 anos. Aí eu falei, Senhor, qual o problema da minha geração? O problema da minha geração, irmão, não é tempo, é prioridade. Ixi, irmão. Uma irmã pegou, vou repetir. 3 anos é muito, 10 dias é pouco. Só que tem gente que entende, irmão, que o problema não está no tempo, está na falta de prioridade. Porque quando era pandemia, irmão, aqui não acontece isso.
Mas quando era na época de pandemia, tinha gente falando que saudade da igreja, que saudade estar em comunhão com os irmãos. Mas quando as portas se abriram, ele não veio, ela não veio, falando, não, mas eu estou cansado, não, mas eu estou trabalhando, não, mas eu estou naquilo. Ei, crente, reveja a tua prioridade, porque o teu problema não é tempo, é prioridade. Daniel, ele olha aquela situação e ele olha para os seus irmãos de mocidade que cantavam com ele em Jerusalém, que adoravam com ele em Jerusalém, que pregavam com ele em Jerusalém. Ó, se fartando da mesa de Nabucodonosor. Só que, irmão, o que parece bom aos nossos olhos, às vezes não é bom. Eu vou voltar aqui, mas é só para você entender. Quando eu entrei na igreja, especificamente na Assembleia de Deus, eu conheci uma jovem, bonita, linda, comportada, de família. E aos meus olhos era perfeita para mim. Fico alerta para os jovens. Começamos a conversar, começamos a orar, começamos a namorar. E algo no meu coração dizia, não é para você. Mas, Senhor, ela é uma bênção. Ela é regente. Ela é ousada. Ela tem uma aparência boa. Mas o meu coração dizia, ei, não é para você. Só que a gente é insistente. Eu imagino que quando aqueles jovens viram a mesa e Daniel está comendo, falando, ei, você não se lembra o que a gente aprendeu lá em Jerusalém? Você vai se entregar? Ele fala, Daniel, lá em Jerusalém é passado, aqui está liberado. Porque lá no Pastor William pode não ter o culto liberal, mas lá na igreja, lá liberal tem, lá acontece. Só que eu louvo a Deus que aqui ainda é Jerusalém. Ah, mano. Tem Jerusalém aqui? Deixa eu ver se tem Jerusalém aqui. Daniel olha sem acreditar no que está acontecendo. Mas aí o rei tem um sonho. Ele diz, eu tenho um sonho e eu preciso que alguém interprete o meu sonho. Ele fica perturbado porque ele tem um sonho de uma estátua, cabeça de ouro, peito de bronze. As pernas eram de prata, os pés eram de latão, sujos de barro. E ele tem esse sonho e está perturbado. Ele fala, alguém interpreta esse sonho para mim, porque eu não consigo dormir. E a Bíblia diz que ele fala, quem não adivinhar o meu sonho e não me interpretar, eu vou mandar descer a espada em todo mundo. Daniel falou, epa, aqui não, porque aqui ainda tem jovem de Jerusalém. Rapaz, mas todo mundo no serviço faz isso, todo mundo, mas eu sou de Jerusalém. Na faculdade todo mundo fica engolindo ideologia, fica engolindo feminismo, ideologia de gênero, que é normal homem com homem, mulher com mulher. Aqui não, aqui ainda é Jerusalém. Será que pode pregar isso ainda nas igrejas, irmão? Se falar, irmão, tem lugar que não pode, mas aqui eu louvo a Deus porque aqui é Jerusalém. Manda matar, Daniel fala, não, chama o rei, eu vou orar a Deus e ele vai mostrar o sonho e a interpretação. Ele falou, rei, essa cabeça é o teu reino, maravilhoso, majestoso, esse é outro reino, esse é outro e esse é outro. Ele falou, mas tem outra coisa que me intriga. Ele falou, eu sei o que é, uma pedra, que é rolada sem auxílio de mãos humanas. E esmiuça toda a estátua.
O que é isso? Rei, o teu reino é grande, mas está vindo um que é maior do que o teu reino. E esse reino, irmão, não vai ser governado pelo presidente, não vai ser governado pelo o dono da ONU, não vai ser. Vai ser governado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o reino. Porque a casa a mansão que estão querendo conquistar na terra vai ficar. O carro do ano automático vai ficar. Eu não sou contra a prosperidade, irmão. Eu tenho vontade, irmão, de ter um carro automático só para eu não ter que passar marcha. E Deus me dá condições, irmão, para eu ter dinheiro para pôr gasolina. Mas o problema, irmão, é que quando nós visamos o que está aqui, nós se esquecemos do que está nos céus. Esses dias eu fui falar para um jovem, eu pregando numa consagração de jovem, eu falei, irmãos, eu espero que Jesus volte logo. E teve jovem que falou, misericórdia. Eu falei, no final, eu falei, jovem, por quê? Ele, eu não casei ainda. Eu falei, rapaz, você não casou aqui, mas lá você vai ser a noiva. Ah, irmão. Tem gente que fala, mas eu ainda não fui promovido. Eu ainda não me formei. Irmão, se Jesus nos levar hoje, eu vou dar glória a Deus, porque lá em cima o culto não vai ter hora para acabar. O culto não vai ter hora para acabar, a gente não vai ficar, poxa, amanhã eu tenho que trabalhar. Não, vai ser adoração 24 horas por 48, irmão. Eu vi que tem crente que é adorador aqui, então, irmão, eu estou no lugar certo. Aqui não é lugar, irmão. Eu fico triste quando eu chego numa igreja e o povo está com cara de ué, está me olhando pensando o que vai acontecer no final do culto. Será que vai ter pizza hoje? O que será que passou no Fantástico? Aqui não, aqui é lugar de adorador, adorador, adorador. Aqui é lugar de adorar. Adora o Senhor aí do seu lugar, adora. Daniel interpreta o sonho. Passa-se o tempo. Daniel é constituído um dos presidentes de toda a Babilônia. No total era 120 presidentes. E tinham 3, que era o que mandava no restante. E dentre os 3, Daniel foi escolhido como um dos 3. A Bíblia diz então que o rei, versículo de número 3 do capítulo de número 6, está escrito assim, ó. Então Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensou. Eu disse, o rei? Irmão, tá difícil, não tá? Lá no trabalho tá difícil. Na escola tá difícil. Aqui dentro também eu sei que fica difícil. Mas eu quero dar uma notícia para você. O rei está pensando em você. Ah, irmão. Você pode não estar enxergando agora, mas o rei está pensando. Ele está orando tanto por isso que eu vou dar para ele. Ele está sonhando tanto com o casamento que eu vou abençoar ele e ela. Eles estão sonhando tanto com um salão maior que eu já estou preparando esse salão. Isso aqui vai ficar pequeno, viu, irmão? Vocês acreditam em revelação dentro da palavra? Palavra de Deus para essa igreja. O profeta Ageu, o povo estava dentro de casa, não queria nem mais saber do templo. Deus fala ao profeta Ageu, vai até o povo, manda subir no monte e manda buscar madeira. Deus está falando para a igreja, sobe no monte, busca madeira. Sobe no monte, busca madeira. Sobe no monte,
busca madeira. Sobe no monte, busca madeira. Sobe no monte, busca madeira. Mas Ageu, o templo antigamente, as paredes eram de ouro. O templo havia pedras preciosas. E aí o profeta Ageu fala, tinha ouro? Esse até não vai ter. Mas assim diz o Senhor, eu sou o dono do ouro e o dono da prata. Mas o templo tinha uma glória. E assim diz o Senhor, Jeová Sabaote, a glória da segunda casa. Levanta a tua mão que isso é profético. Tudo que você viveu não vai se comparar ao que Deus vai fazer na tua vida a partir do dia de hoje. Porque a glória da segunda casa, a glória da segunda casa no teu trabalho, na tua família, no teu emprego, vai ser maior do que a primeira. Só que, irmão, não é fácil servir a Deus. Existe o inimigo das nossas almas, chamado Satanás. E ele vai tramar de todas as formas para tentar barrar o crescimento na tua vida. E aí eles levantam um grupo contra Daniel. E a Bíblia diz que eles começam a olhar Daniel e pensar alguma maneira de derrubar Daniel. Olha, mas Daniel falha nisso? Não, Daniel não falha nisso. Daniel erra aqui? Não, Daniel não erra aqui também. Mas como é que a gente vai pegar Daniel? O que Daniel gosta de fazer? O que Daniel faz todo dia? Aumenta só um pouquinho o meu microfone, só um pouquinho. O que Daniel gosta de fazer? Perfeito. O que Daniel gosta de fazer, irmão? Ele levanta, escova o dente e vai orar. Aí depois de orar ele levanta, toma o seu café e vai orar. Depois ele levanta da oração, vai almoçar, depois vai orar de novo. Aí depois do almoço, Daniel levanta para fazer o chazinho da tarde. Depois do chazinho da tarde, ele vai orar de novo. Depois do chazinho da tarde, ele vai jantar. Ele janta e depois ora de novo. Espera aí, então vamos criar uma maneira de prejudicar Daniel na oração. Vamos fazer Daniel cair na própria oração que ele faz. E aí, Daniel começa a orar a Deus. E mesmo Daniel não participando da reunião, Deus estava presente na reunião. Vou repetir para você entender. A reunião para derrubar Daniel, Daniel não estava presente, mas Deus estava presente. Daniel não estava na reunião, mas estava sabendo da reunião. Irmão, pode fazer reunião. Deixa fazer. Deixa fazer reunião, deixa fazer panela, deixa fazer o que quiser. E eu não estou falando de irmão, carne. Pode o diabo fazer a falcatrua que ele quiser. Pode fazer a obra que ele quiser. Pode levantar o demônio, o capeta que quiser. Você é escolhido por Deus. Você é blindado pelo sangue de Jesus. Quem é blindado pelo sangue de Jesus pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não. Você é escolhido, o Altíssimo te escolheu. Você não vai cair em nome de Jesus. Mas, irmão, eu sou falho e eu posso cair. Livro de Miqueias, no capítulo de número 8, no versículo de número 7. Ó inimiga minhas, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E ainda que eu ande nas trevas, o Senhor será a minha luz. Daniel está lá, irmão, orando. Alguém chega no rei e fala: rei, vamos fazer um combinado aqui agora, uma lei? Bora. A gente estava aqui bolando um decreto, pensando no Senhor. Esse decreto, ele consiste no seguinte:
O povo vai ficar 30 dias sem orar a Deus nenhum, sem pedir a ninguém. Só vai pedir ao Senhor. Irmão, o rei ficou maravilhado. Falou, rapaz, que moral que eu tenho. Tem gente que pensa que tem essa moral, né? Que moral que eu tenho. Eu prego demais. Eu canto muito. Só que a gente tem que entender que se não for a glória de Deus, irmão, eu posso ficar falando o dia todo, a noite toda, cantar a noite toda. Se não for a graça, não for a glória, nada acontece. Chega o decreto em Daniel. Fala, Daniel, você não pode orar durante 30 dias. Quanto tempo? 30 dias. Imagina o Daniel olhando a situação, falando, como é que é o negócio? Não posso orar? Não, não pode. Não pode orar? Não, não pode. O que você vai fazer, Daniel? Eu vou orar. Ah, irmão, se você soubesse. Pode fechar essas portas, irmão, a igreja não morre. Você não entendeu? Pode baixar outro decreto, vai todo mundo ter que usar máscara de novo, vai todo mundo ter que fechar as portas de novo, vai ter que fazer tudo de novo, só que tem que entender uma coisa, irmão, aqui a terra pode fechar, mas o céu continua aberto. A gente não precisa de microfone, a gente não precisa de instrumento, é muito bom isso aqui, mas a gente não precisa de nada disso, nem de cadeira para sentar. O que a gente precisa é estar com o coração aberto, pronto para receber a presença. Daniel foi orar, e Daniel tinha um segredo, irmão, maravilhoso de oração. E eu vou passar adiante esse conselho. Quando se abre uma porta de casa, irmão, uma porta, ela abre pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Pelo lado de fora e pelo lado. Mas a janela só se abre pelo lado de dentro. Não pegou? Vou explicar. Daniel, quando ele ia orar, ele entrava dentro de casa, abrir a porta do lado de fora e abrir a porta do lado de dentro, o que eu posso fazer. Mas quando ele orar a Deus, ele abria a janela. Eu vou repetir, era Daniel que abria a janela. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes a gente está no mesmo culto que o irmão, ouvindo os mesmos louvores que o irmão, a mesma palavra que o irmão, e a gente senta na cadeira e fica com cara de ué, pensando, o que está acontecendo aqui? O irmão aqui foi batizado com o Espírito Santo, a outra irmã ali recebeu uma benção, o outro irmão ali não para de falar em língua estranha, está adorando, e eu estou aqui sem fazer nada, e Deus falando, filho, abre a janela, porque está todo mundo com a janela aberta, e você está de janela fechada. Deixa eu ver só quem vai abrir a janela aí, irmão. Abre a janela, abre. Eu vou dar 1 minuto para você abrir a janela e adorar agora. É 1 minuto, eles vão tocar, você só vai falar palavras de louvor a Deus. Adora Ele aí, só para eu ver que você está com a janela aberta aí. Irmãos, eu lembro que quando eu aceitei Jesus no ano de 2008, minha família em peso não ia para a igreja. E quando eu acordei a minha mãe para falar, mãe, eu aceitei Jesus. E minha mãe tem um defeito que eu tenho, que é falar com sono. E quando a gente fala meio dormindo, a gente não lembra muito do que aconteceu na noite. Eu falei, mãe, eu aceitei Jesus. Eu sou crente agora. Minha mãe falou, que bom, meu filho. Só que minha mãe no outro dia acordou e falou, o Maico falou que é crente. O que está acontecendo? Eu era um jovem baladeiro, um jovem que não queria saber de nada. Eu conheço essa região do Bonifácio todinho, irmão. Tem uma rua aí chamada Virgínia Ferne. A gente ia lá num local que a gente batizou de Inferninho, onde a gente bebia, se prostituía, se drogava, fazia tudo e acontecia. Depois de anos eu estou voltando aqui. Não para ir no inferninho, mas para vir para um pedacinho do céu.
Alguém olhou e falou, vai ser mais um, acabou para ele, vai ser um drogado, vai acabar no crime, vai acabar a vida dele. E Deus falou, não, eu já escolhi, eu já separei, eu já escolhi para mim, eu já separei, tem Jerusalém dentro dele, não vai morrer, não vai ser morto, porque Deus tem um propósito na minha vida, assim como tem na tua, não vai morrer, não vai cair, não vai parar, porque Deus escolheu! Mas filho, você aceitou Jesus? Aceitei. E era engraçado que ela falava assim, Maico, esse negócio de crente é sério, sabia? Eu falei, eu sei, mãe. Maico, você sabe que sua vida vai mudar. Eu falei, eu sei. Eu falei pra minha mãe, falei, mãe, a minha vida, da maneira que estava, não dava. Eu lembro que eu acordei, irmão, num belo dia, saí de uma balada para ir para outra, sentei na minha cama com as luzes apagadas e falei, por que eu estou sentindo esse vazio? Por que eu estou me sentindo triste? Eu fiquei com não sei quantas na noite, bebi todas, e por que eu estou triste? Que vazio é esse? E eu sentia Jesus me chamando. Nunca tinha falado com Jesus, irmão. Eu só orei uma ocasião na minha vida, em algumas na verdade. Quando meu pai falava que ia me dar uma surra, eu fechava a porta do banheiro, dobrava o meu joelho no vaso sanitário e falava, Deus, faz meu pai me bater não, por favor. Era a oração que eu fazia. Algumas Deus atendia, as outras ele falava, se vira. Aprontou, esse é o preço. E pela primeira vez, irmãos, eu lembro até hoje da minha oração. Falei, Deus, se o Senhor existe, fala comigo. Se o Senhor realmente existe, e tem uma obra, como o Senhor diz para todo mundo aí, sai distribuindo falando que tem obra, se manifesta na minha vida. E eu lembro que um dia eu estava aí na Virgínia Ferne, no tal do inferninho. Estava com alguns amigos e uma moça do meu lado. E eu lembro que a gente bebeu, graças a Deus minha esposa não está aqui para ouvir isso. Está gravando isso aí, irmão? Ô, glória. Foi antes de te conhecer, meu amor. Eu lembro que ela olhou nos meus olhos. Aqui não é o seu lugar. Eu falei, como é que é? Aqui não é o seu lugar. Quem é você para falar onde é o meu lugar? Ela falou, não adianta você ficar nervoso. Aqui não é o seu lugar porque você é diferente. Irmão, nunca tinha me arrepiado na vida. Eu nunca tinha sentido tanto temor na minha vida. E ó que eu nadava naquela pedreira que tem ali lá no Ismateus, correndo o risco de tomar tiro da polícia. E eu ia nadar lá escondido, risco de ser afogado e nunca senti medo, mesmo não sabendo nadar. Mas naquele dia eu senti um temor que eu nunca senti na minha vida. Eu senti meu corpo todo estremecendo. Eu senti uma presença enchendo a minha vida. Eu senti Deus falando com cada átomo do meu corpo. Eu senti Deus falando, é hoje que eu estou te chamando. Ah, irmão, o tempo já foi, olha só. Mas vou concluir. Eu lembro que quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu me senti como Daniel, numa situação difícil, numa cova, sem ajuda. Mas eu senti que a mão de Deus entrou dentro daquela cova e disse, calma filho, o leão vai dormir. Não precisa ter medo. Só para você entender, irmão, quando a cova era selada, nada entrava e nada saía. Eu disse, nada entrava, nem o rei chegava lá e falou, abre a cova. Uma vez que o rei criou o decreto, não podia abrir a cova.
o rei teve que esperar todos os dias. Só que Deus, ele entra onde ninguém entra. Ele passa pela pedra, ele passa pela parede, ele passa pela muralha, ele passa pelo aço, ele passa pelo fogo, ele passa pelas águas, ele passa até mesmo pelo vento. Nada pode impedir o agir de Deus. Porque Deus, quando Ele diz eu quero, Ele entra. E quando Ele quer, Ele sai. E quando Ele quer fazer, Ele faz. E quando Ele quer desfazer, Ele desfaz também. E Ele diz, quando eu quero eu mato. E quando eu quero eu faço viver. O nosso Deus, quando Ele quer fazer a ferida, Ele faz. Mas quando Ele quer sarar, Ele sara. Antes que houvesse dia, eu era. E não há quem possa livrar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Com a permissão do nosso pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar, irmãos. Oração rápida. Eu quero orar por vocês. Feche seus olhos aí.